Olá pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Que bom, já começaram a entrar. Com grande prazer que estou aqui mais uma vez para falar com todos vocês nesta linda live da noite de hoje. Estamos iniciando nossos trabalhos online na Quinta de Luz. A Quinta de Luz na fisicalidade ainda se encontra fechada, né, por conta de todo ainda o trâmite do que estamos vivenciando, mas a virtual está a todo vapor. Então iniciamos o nosso trabalho virtualmente, né? Semana passada João deu a primeira abertura de porta e agora sigo fazendo com vocês mais uma noite de live, de luz, pedindo ao nosso Deus maior que nos abençoe e que nos porte a essa trajetória de conhecimento, de aprendizado, de troca mútua, porque a gente sempre quando vem aqui a gente troca, né, faz uma troca maravilhosa com todos vocês e é com grande prazer que sempre estou aqui à disposição para dar cumprimento aos nossos trabalhos na Quinta de Luz. Convido vocês também, o pessoal está entrando, né? Então eu vou convidar vocês também para que no domingo, a gente está com o Evangelho no Lar no domingo. Olha que coisa maravilhosa. Então, estamos convidando todos vocês. Domingo terá de novo, às 9 da manhã. Quem perdeu o domingo passado, vai nas nossas mídias, né? Aqui no Instagram e no YouTube, Quinta de Luz. Visitem nosso site, que a gente vai estar com muitas novidades para esse ano. Com muito trabalho, fazemos um trabalho com muito carinho e com muita dedicação para todos vocês. Os nossos trabalhadores da casa estão em atuação constante, graças a Deus, para que a Quinta de Luz ela sempre esteja acolhendo todas as pessoas que buscam, né, entendimento, esclarecimento, né, a abertura de consciência, e é isso que a gente faz com grande prazer para todos vocês. Hoje vamos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E eu coloquei um subtítulo, né? Não basta sofrer, é preciso saber sofrer. E com essas palavras a gente vai transcorrer num eixo de esclarecimento, né? De entendimento, porque falar de sofrimento como um instrumento providencial para edificação e amadurecimento do espírito é tarefa bem difícil. Mesmo para nós espíritas que, apesar de termos a compreensão exata dessa definição, ainda aceitamos como desafio superar em nossa existência essa parte de sofrimento, o nível de entendimento que a gente tem que ter nesse sofrimento. E, por outro lado, o sofrimento surge também para aqueles que se tornam verdadeiramente fortes e resolutos para enfrentar com a crença e sustentar na dolorosa caminhada terrena. E antes de entrar, eu estava com a TV ligada, né, e vi uma senhora que ela acabou de sair do hospital, né, depois do Covid, e ela foi ver o mar, né, e o agradecimento que ela passou por um grande sofrimento, mas é o agradecimento que ela estava por estar viva, né, por ter a oportunidade de ver o mar, né, esse agradecimento vem através do nível de entendimento do que é o sofrer. Então, existem almas, né, bondosas, humildes, que aceitam com paciência e abnegação suas penas temporárias, né? E são espíritos que reencarnam em condições de vencer suas mazelas morais, sem se deixarem abater pela excessiva tristeza, né?
e melancolia, eles ficam convictos de que em pouco tempo haverão de se libertar dos problemas materiais e morais que os atinge e continuam o seu itinerário, né, de luz em benefício dos homens. Então, as pessoas que passam por sofrimento, elas têm um poder de resignação, de entendimento e de esclarecimento para que comece a fazer o bem, né? A gente vai falar em pouco. Eu me recordo quando eu estava lendo este capítulo para trazer para vocês, né, as informações que hoje estou trazendo. Eu me recordo que eu lembrei muito da irmã Dulce, que foi uma pessoa tão sofredora, né? Tinha tantos problemas de saúde, mas sempre estava ali em benefício do próximo, ajudando ao próximo, né? Com tanta resignação. Então, quando a gente coloca o nosso sofrimento, né, e entende esse sofrimento e edifica através do acolhimento do próximo, né, a gente começa a entender melhor o que é o nosso desígnio, o que a gente está fazendo aqui. E é difícil imaginar como essas pessoas conseguem suportar suas desmedidas dores, construindo um clima de paz à sua volta, né, tornando-se modelos singulares para nós, né, para todos nós. Então, essa senhora que estava lá agradecendo por estar viva, né, ela disse: eu estou aqui agradecendo por estar viva. Uma irmã Dulce que trabalhou até o último momento, suspiro de vida dela na benfeitoria do próximo, né? A gente fica realmente bastante envolvidos, né, com essa força, com essa energia. A prece é um apoio para a alma, a gente sabe muito bem disso. E esse apoio para a alma é preciso que tenhamos por base uma fé viva na bondade de Deus, né? Ela não coloca, Deus não vai colocar fardos pesados em ombros fracos. É necessário que a gente tenha o entendimento, porque o fardo é proporcional, né, às forças que a gente tem. Então, quando a gente começa a entender essa força que possuímos, né, e que esse fardo que estamos levando são proporcionais ao que a gente pode carregar, o coração e a alma ela começa a ficar mais aliviada. Então é esse processo de entendimento que devemos ter, né? Eu vou ler um trechozinho do apóstolo Pedro que diz o seguinte. Só um minutinho, tá? Deixa eu botar o óculos. Eu tô querendo estar chique, com o olho bonito, com a carinha bonita, maquiada, para todos vocês. Pedro diz o seguinte: ensina que devemos aceitar as provações e ir ao encontro do sentido verdadeiro do pensamento de Jesus sobre as dores terrenas. As provações não são nada diante das bênçãos que conquistamos. Ao vencermos com coragem e abnegação as provas que nos é dado, seguros de que a Terra é apenas um repositório de experiências necessárias para a evolução do espírito, né? Então, a nossa passagem pela vida corporal é extremamente importante para que possamos cumprir os desígnios de Deus, por meio de ações materiais que nos auxiliam no desenvolvimento da inteligência e da moral. Em todos os atos que realizamos, precisamos considerar que não pertencemos a este mundo e que algum dia retornaremos à verdadeira pátria espiritual. Então, nós estamos aqui para cumprir os nossos desígnios, né? Estamos aqui para entender que esses desígnios, eles precisam ser ultrapassados. E isso vai nos portando cada vez mais uma consciência. Existe o sofrimento, aquele que é kármico, né? Aquele sofrimento que a gente traz
né, de vidas e para um processo de evolução e de entendimento. E existem aqueles sofrimentos que a gente vai adquirindo durante a nossa trajetória aqui. E de um período para cá, as pessoas têm sofrido bastante em todos os níveis, né? Em todos os níveis. O mundo tem passado por um sofrimento muito, mas esse sofrimento que a gente vai adquirindo aqui é um sofrimento que a gente pode evitar a partir do momento que a gente muda as nossas ações, a partir do momento que a gente muda a nossa forma de pensamento, a partir do momento que a gente tem mais empatia com relação ao nosso próximo, a gente vai compreendendo o processo evolutivo nosso, do que a gente está fazendo de ruim, né? O que eu estou fazendo de ruim ou o que eu não estou fazendo, né, para que esse sofrimento ele acalente. Então, a pandemia nos mostrou muito isso, né, esse processo de sofrimento. E eu lembro de um trechinho que eu gosto muito de ler Joana de Ângelis, né, que é um espírito que Divaldo ele recebe muitas informações. E ela diz o seguinte: o sofrimento se apresenta como uma enfermidade e ela aconselha que se faça um tratamento conveniente e que se invistam todos os valores ao alcance, pela primazia de lograr-se o bem-estar e o equilíbrio físico e psíquico. Então, nós temos a oportunidade de buscar ajuda, né, de entender o que é que esse sofrimento está me trazendo. Se é um sofrimento físico, eu preciso procurar um médico na fisicalidade para me tratar. Se é um sofrimento psíquico, eu preciso procurar um profissional na área terapêutica que vá me tratar. Se é um sofrimento do espírito, da alma, elevemos o nosso pensamento ao alto, em benefício ao próximo, que quando a gente começa a ajudar o outro, é maravilhoso o processo de aquecimento. É tão gratificante, né, a gente ajudar o outro e verificar que esse outro está recebendo a nutrição necessária para o seu espírito. Então, Joana de Ângelis, nessa pequena passagem, ela informa, né, que por alguns sofrimento que não acabam fácil, né, é necessário a identificação para esse sofrimento, porque nossas emoções desequilibradas, que nasce às vezes de um egoísmo, né, do apego, da imaturidade psicológica. E a gente precisa prestar bastante atenção que tipo de imaturidade psicológica é que a gente às vezes está se mantendo. Eu faço muito essa autoavaliação, porque as pessoas dizem assim: Alexandra, a gente olha e acha tão bem resolvida, mas não é bem assim. A gente vai trabalhando muitas vezes para o entendimento da nossa própria característica, do que é que a gente está fazendo aqui. Então é necessário essa identificação. Quanto mais a gente identificar o nosso egoísmo, o nosso apego, a nossa imaturidade psicológica, né, essas emoções que entram num desequilíbrio, a gente vai começando a compreender cada vez mais que o plano, né, o plano espiritual, o plano de Deus, ele tem um propósito para todos nós aqui. Então, esse plano que destaca muitas vezes o medo, o ciúme, a ira, né? Eu tenho visto aí muitas pessoas com muita raiva. Gente, para de vibrar na raiva, para de vibrar no ódio, né? As pessoas que estão que a gente vai encontrando diante da nossa vida, vem como um aprendizado. E vem mesmo, e eu não estou dizendo aqui que é fácil não, tá? Não é fácil, eu sei porque sou prova viva disso, tá? Não é fácil a gente de vez em quando controlar os nossos medos, o nosso ciúme, a nossa ira, a raiva, né? Que explode facilmente, que engendra ainda mais o sofrimento, né? Não é fácil, mas no uso de nossa relativa liberdade, podemos fazer coisas que possam modificar e parar de ficar afrontando as leis divinas.
Quantos de nós, o nosso amigo Evangelho, né, ele vem relatando quantos de nós vamos afrontando as leis divinas, né? Agimos em oposição ao Criador, né? Sem nos preocuparmos com as consequências, né? A gente quando desmata, a gente quando joga lixo no meio da rua, né? Quais são as consequências que vem? Daqui a pouco vem uma chuva, inunda tudo, aí a gente vai acusar o prefeito, né? As leis, né, políticas que estão, não estou dizendo que são santos, mas a gente vai acusar, mas qual é o meu processo? Por que eu estou passando por esse sofrimento da minha casa ter alagado, por exemplo, né? Por que eu estou passando por essa dificuldade de ver uma pandemia se espalhando? Se a gente não tem, às vezes, o respeito de colocar uma máscara decentemente, não aglomerar. Então, assim, por que estamos passando por esse sofrimento? Então, é uma pergunta que constantemente a gente precisa fazer, né? Porque o resultado, né, do afastamento das boas ações, cujo efeito é a dor, né, ela só cessará quando chegarmos à conclusão de que precisamos mudar. Porque se a gente não mudar, principalmente, né, quando a nossa vontade personalista, porque somos às vezes, né, voltamos muito por essa vontade pessoal, né, que insiste em prevalecer em muitas ocasiões, mesmo sem ter razão. Muitas vezes a gente não tem nem razão. Quando a gente para refletir, a gente diz, meu Deus, eu tô perdendo tempo, né? Muito tempo de estar aí sofrendo, fazendo com que um sofrimento ele vire latente e deixando de vivenciar determinados eixos de equilíbrio, né? Nós estamos num mundo de expiação e prova, isso é uma realidade. Mas essa expiação e essa prova, ela pode ser modificada? Pode. Né? Essa modificação pode sim, a partir do momento que a gente muda o nosso comportamento, né? Os nossos pensamentos. Allan Kardec, em nota, né, na pergunta 933, né, eu vou ler aqui porque acho que eu não vou me lembrar, tá? Lá vai eu no óculos de novo. Eu tenho fila, viu, gente? Não acho que eu tenho não, porque eu tenho um roteirinho aqui para lembrar a cabeça, né? Então, assim, ó, na pergunta 933 do Livro dos Espíritos, tá? Ele reflete sobre as diferenças existente entre as criaturas e os resultados obtidos por elas de felicidade e de infelicidade. Aí ele diz assim: de ordinário, o homem só é infeliz pela impotência que liga as coisas deste mundo, fazendo a infelicidade, a vaidade e a ambição e a cobiça, desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se eleva os seus pensamentos para o infinito, que é seu destino mesquinho e pueris. Então, gente, vamos deixar de ter esses pensamentos, deixar de ter esse tipo, né, de destino que a gente provoca de uma forma de uma mesquiez e muitas vezes pueris, porque a gente vai perdendo tempo, a gente vai perdendo felicidade, a gente vai perdendo momentos com pessoas, né? A gente vai perdendo, né? Eu tenho aprendido muito nesses últimos dias, né, nesses últimos períodos, né, dentro da minha própria casa. Então, assim, é necessário, muitas vezes não é fácil a gente ter alguns movimentos, né, de entendimento com relação aos outros, mas a gente precisa começar a orar e vigiar, porque se a gente não ora, que é o estado contemplativo de pensamento, e se a gente não vigia, caímos nesses pensamentos mesquinhos e pueris. Então é necessário que entre num processo, né, de uma
vê a felicidade na satisfação do orgulho, né? E de alguns apetites, às vezes, grosseiros, que faz com que a infelicidade ela permaneça dentro dos nossos corações. E automaticamente, quando a gente fica infeliz, o nosso corpo ele começa a adoecer, né? A gente manda impulsos de pensamento e faz com que as nossas moléculas, o nosso corpo, ele adoeça. Então, é importante, né, que a gente comece a nos desvencilhar de processos supérfluos, né, e começar a considerar uma tranquilidade dentro dos nossos corações. Tem uma página psicografada por Chico, né, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é outro querido também que eu gosto muito de ler, né, que eu acho que vem com um ensinamento maravilhoso. E Emmanuel é perguntado a respeito, vou lá botar o óculos de novo. Emmanuel é perguntado a respeito de como tem sido o nosso desempenho no serviço a executar em benefícios daqueles que sofrem. Então, é uma pergunta, né, que é feita a Emmanuel. E ele responde assim: como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem. Se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitos de sofrimento. Gastemos, gente, e aí com esse trecho, vamos gastar nossas melhores possibilidades ao serviço do Cristo, né? E vamos nos empenhar, né? Vamos nos empenhar nossas vidas para que a gente possa ajudar o próximo como a nós mesmos. Não é assim que o Cristo nos ensina, né? O Evangelho está bem claro com relação a isso. Então, as aflições, o sofrimento que é tão ocasional, a gente precisa começar a verificar em que ponto, né? Que arma, vamos chamar até, né? Em que arma criminosa que a gente vai quebrando à medida que a gente vai repugnando, né? Provocando sempre maldição e sombra nos nossos corações, né? Porque o servo, né, dilacerado no dever, né, ele ilumina e começa a ter um eixo de resignação e de amor e de acolhimento. Quer diminuir o sofrimento, vai trabalhar em benefício do próximo, vai trabalhar em benefício de você mesmo. Muitas vezes a gente fica se lamentando, às vezes em cima de uma cama. Ai, tô cansado. Ai, então é tudo tão difícil. Não é assim, né? É um discurso que a gente tanto se faz escutar e escuta dos outros, né? A gente, tô tão cansado. Então, quando a gente começa a ter esse modo, né, de pensamento, a gente vai começando a não amadurecer emocionalmente, né? E é preciso que a gente admita que o sofrimento nos depura todas as vezes que procuramos no trabalho, né? Em que seja qual for, seja no trabalho de caridade, seja no teu próprio trabalho, até limpar a tua própria casa, né? Então, quando a gente para com esses dramas vividos em nossas existências, a gente começa a acordar para um esclarecimento, para um aprimoramento do alto, do amor e a dor, né, que nos convida a servir ao próximo. É através dela, né? Quantas pessoas não vão na Quinta de Luz, lá na casa, buscando porque está indo pela dor,
chega lá dizendo, tô sofrendo, aí eu tô sofrendo psiquicamente, tô sofrendo espiritualmente, tô sofrendo organicamente, né? Então, quando a gente tá com dor, a gente vai em busca, né? Então, quando a gente começa a ter a dor, e essa dor nos convida a servir ao nosso próximo, e o ato de doação se transforma no melhor remédio para os que sofrem. Olha que coisa linda, né? A gente, quando trabalha, né, em doação, quando a gente transforma isso, esse é o melhor remédio. É uma transmutação que a gente faz. Porque essa terra que a gente está vivendo, sofremos todos. E seja rico ou seja pobre, tá? Sofremos todos. Poucos sofrem bem e aceitam suas provas, com compreensão de paciência. São poucos. Então, sejam eita, vou falar a palavra, quase que não sai, né? Sejam resilientes, né, com este sofrimento. Porque a partir do momento que vamos ser resilientes, nós vamos começar a ter um pouco mais de compreensão e de paciência. Essa paciência que está faltando muito nos tempos de hoje. Lembra que falei lá ainda há pouco? A gente está sofrendo por processos adquiridos agora. Porque a gente não está entrando num eixo de evolução. O nosso planeta Terra é de provas e expiações e estamos entrando no eixo de regeneração. Ainda estamos entrando, minha gente. O processo é lento. É muito lento, né? E essa lentidão, ela se dá pelo tempo e ela se dá pelo processo do nosso comportamento, né, diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Vamos afastar essa nuvem cinzenta do pessimismo, da queixa. A gente se queixa, se lamenta. Vamos afastar essa nuvem, né, pesada, cinzenta. Enquanto a dor vai se demorar em nós, e a gente não conceder que o sol da esperança, né, nos oportunize a fugir ante aos olhos, né, acostumados às sombras, né, e às recriminações. Então, quando a gente não estiver afastado, né, dessa nuvem cinzenta de queixas e pessimismo, esse sol irradiante não vai nos iluminar. É tão lindo, gente, trabalhar no caminho terapêutico. É tão lindo trabalhar no caminho da alquimia. Quando a gente vê um paciente, ele começando a despertar dentro de si essa luz, esse sol, porque esse sol é dentro da gente, não é esse sol lindo, maravilhoso que Deus, na sua misericórdia e na sua benevolência, nos traz todos os dias, todas as manhãs. Mas é esse sol interno. Enquanto a gente não se dispor a combater contra essa autopiedade, autoflagelação, né, que chega a ser uma morbidez, ninguém poderá fazer nada por nós. Nem mesmo Deus. Porque Ele te deu o livre-arbítrio das escolhas. Mas Ele diz assim, faz a tua parte. Não é? Então, se a gente não faz a nossa parte, e a gente começa a entrar nesse combate, dessa autoflagelação, dessa morbidez que nos acarreta cada vez mais a nos destruirmos, destruir a nossa natura e destruir a nossa natureza, nós
não mudaremos, né? Continuaremos nessa sombra perpetuada dentro de todos nós. Então vamos sair da sombra. Escolham a luz que habita dentro de cada um de vocês. Tem um escritor chamado Paulo Coelho. Eu essa semana estava lendo algumas coisinhas dele, que eu gosto também dele, tá? E acho que ele de vez em quando tem ele vem com algumas sacações muito interessantes. E como eu estava fazendo o estudo todo para trazer aqui para vocês, né, diante disso, eu queria ler uma passagem que ele diz assim, ó: Como é fácil ser difícil. Não precisamos nos preocupar com os telefonemas que precisamos ser dado, com pessoas que pedem nossa ajuda, com a caridade que é necessário fazer. Como é fácil ser difícil. Basta fingir que estamos numa torre de marfim, que jamais derramamos uma lágrima. Basta passar o fim de nossa existência representando um papel. Como é fácil ser difícil. Basta renunciar ao que existe de melhor na vida. Interessante, né? Como é fácil ser difícil. A gente finge uma vida. A gente finge ajudar os outros. A gente vai fingindo. Quando a gente parar desse fingimento, o sofrimento, ele se transforma em algo diferente dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente. Então, quando eu li isso, eu disse, poxa, vou levar para os meus amigos na live hoje, porque eu acho que é uma poesia, né? Que ele escreve como uma poesia muito interessante. Então vamos deixar de fazer o fácil, né? E permitir que o difícil ele seja a nossa estrada, porque como falei, Deus não dá o fardo pesado a ombros que não podem carregar. E clamem a Deus, né? Diga a Deus, Deus, estou sofrendo. E a partir do momento que você faz uma oração consciente e abre o teu coração, né, para Cristo, né, para Deus entrar, vem a bem-aventurança. Então, quando Jesus diz, né, quando Cristo diz, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Acha que ele disse isso ao vento? Tem uma grande propriedade que está escrito no nosso Evangelho, no capítulo 5, né, versículo 18. Está dito aqui, ó. Então, bem-aventurados, né, os aflitos, até marquei. O reino dos céus lhe pertence. Falei direitinho. Achei que eu tinha falado errado. Fui filar. Então, quando vem dando esse ensinamento Cristo, ele faz com que o ser humano ele pense, né? Porque ele não se refere de modo geral ao sofrimento. Tem uma coisa que ele diz aqui, ó. Visto que o sofrimento, todos os que encontram na terra, que ocupem tronos que jaz sobre a palha. Vou botar o óculos de novo. Mas há
poucos sofrem bem. Poucos sofrem bem. Poucos cumprem, que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. E vou lhe dizer, gente, esse reino de Deus, ele se encontra dentro de cada um de nós. Não é o reino de Deus apenas quando a gente partir desse mundo e for para outro, não. Esse reino de Deus dentro de nós. Porque a gente não pode ficar desanimando sobre a luta. Sofrimento não é algo bom, mas também não é algo ruim. Por isso que é bom saber como sofrer. Tome cuidado, porque o desânimo, ele é uma falta. Quando a gente desanima, né, ficamos tristes, ele é uma falta. Temos que ter coragem. Deus nunca vai recusar a nossa consolação, a partir do momento que a gente tenha coragem. Precisamos ter fé nessa bondade que Deus nos dá. Precisamos ter fé e acreditar na bondade que vem do outro. Estamos tão desconfiados, não é? Estamos tão desolados, perdidos muitas vezes, por tanta coisa que está acontecendo. Deus, por muito, Jesus, né, diz: não coloca fardos pesados em ombros que não podem carregar. Porque essa recompensa, essa resignação, essa coragem, né, que a gente vai cumprindo, que a gente vai merecendo diante da nossa caminhada, é onde a gente vai começando a encontrar, né, o eixo interno de cada um de nós. Então busquem, meus amigos, esse eixo interno, porque bem-aventurados os aflitos, né, tem de Lacordare, acredito que esteja falando certo, Havre 1863, ainda no versículo 18, tá? Ele diz assim, ó: bem-aventurados aflitos. Pode então traduzir assim, ó: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à bondade de Deus, porque serão centuplicado a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Palavras do nosso amigo Evangelho. Então, a partir do momento que a gente começa a abrir as portas, né, do amor, quando começamos a entregar, né, o nosso espírito para esta compreensão, a gente não vamos nos entregar ao desânimo. Não vamos nos entregar e nem ficarmos conspirando contra a ordem natural, porque existe uma ordem natural, o equilíbrio e o progresso da vida. Então precisamos passar por esses processos. Então quando a gente começa a entender e não desanimar, não desistir das nossas tarefas,
É isso que o amigo aqui diz, né? A gente começa a entender cada vez mais o nosso caminho. A gente começa a entender o equilíbrio e o progresso da vida. Então tenhamos oportunidade de aproveitar bem a lição do sofrimento. Aproveitemos essa oportunidade desse aproveitamento, dessa grande lição que é o sofrimento. Porque se a gente cultivar, né, o famoso pessimismo, né, a gente vai respirar um clima sombrio dentro da gente. Então, meus caros e lindos amigos que estão nessa live maravilhosa, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Agradeço sempre, porque é um aprendizado para mim também. Vamos acalmar esse vozeirão agitado de nossa mente. Essa mente alvoroçada pela revolta, adormentada muitas vezes, que se encontra na comodidade, porque a gente se acomoda, na preguiça ou no cansaço de sofrer. Porque como é fácil ser difícil. Não vamos correr o risco de fechar as portas do amor, da benevolência, da caridade. Porque quando a gente começa a ficar acomodado, preguiçoso, ou se lamentando desse cansaço, a gente vai perdendo muito as oportunidades de vivenciar, de estar com pessoas que a gente gosta. Raiva, ódio, não leva a canto algum. Muito pelo contrário, é através da raiva e do ódio que a gente vê as guerras. E a gente agora está passando por uma. Então como é que você está lutando na tua guerra? Está sendo corajoso? Porque se você estiver sendo corajoso, meus parabéns. O teu sofrimento, com a tua coragem, você vai encontrar a benevolência do amor de Deus na tua caminhada e no teu espírito. Você vai começar a aspirar uma atmosfera benevolente, tranquila. Problema vem, problema sempre vai vir, viu? Sinto muito em dizer, estamos aqui para enfrentá-los. Mas se a gente ficar só na lamentação, adormentados nesta lamentação, nessa mente alvoroçada, a gente não escuta o que há de melhor, que é o descanso e a tranquilidade do espírito. Eu não sei como é que tá meu tempo, né? Ainda tenho tempo, né? Ai, que coisa boa. Temos perguntas, porque se tiver eu já respondo. Ah, tem aqui. Meu lindo marido Antônio está aqui na minha frente, me dando as perguntinhas. Só tem uma? Gente, como vocês estão tão acanhados. Meu óculos está todo embaçado. Ah, qual os capítulos e os versículos da reflexão sobre o sofrimento? Olha só, você pode ir, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, foi daqui que eu tirei muita coisa, né? Peguei uma fonte maravilhosa, estudei ele. Inclusive esse capítulo é um capítulo bastante extenso, né? Ele vale a pena ser destrinchado em outros momentos e virei fazer isso aqui, tá? Então assim, você procura ele no capítulo 5, ok? Eu acho que eu falei logo no início, né? Mas vamos lá, eu repito, não tem problema.
é capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tá? Ele fala todo sobre sofrimento, ok? Tem justiça das aflições, causas atuais das aflições, né? Causas anteriores das aflições. Então é um capítulo bastante rico. Esquecimento do passado, que é o que eu falei, né? Esse sofrimento que a gente traz, né? De outras vidas, que a gente vai vivenciando aqui, né? Para termos mais uma oportunidade de resgatar e de aprender nesta nova fase de vida, tá? Então, assim, e os nossos que a gente vai adquirindo aqui, a partir do momento que a gente não toma consciência, ok? Tem o suicídio e loucura, né? Aí tem as introduções dos espíritos, que foi essa que eu li, tá? Nas introduções dos espíritos, que tem no capítulo 5, versículo 18, foi o que eu acabei de ler aqui. O mal remediado. Então, assim, é um capítulo bastante rico, tá? Então você pode procurar na palavrinha do Amigo Evangelho. Obviamente que hoje vocês notaram que eu portei, né, muito Joana de Ângelo, Emmanuel, né, Livro dos Espíritos, na pergunta 933, tá? Vai lá também, que eles explicam de uma forma muito lúcida os amigos espirituais, né? Kardec é muito feliz das perguntas que faz, né? Então, assim, tem essa fonte da codificação que nos ajuda bastante a entender, né, todo esse processo que a gente vem vivenciando aqui no sofrimento, né? E o interessante é que tanto o Livro dos Espíritos como o Evangelho, eles nos dão a nota dos amigos espirituais, né, que traz elucidações e esclarecimento para que a gente possa entender melhor o que é que a gente está vivenciando aqui. O Pedro, olha só, quando eu citei Pedro, foi justamente que eu li aqui no Evangelho, tá? Ele tá no capítulo 5, tá certo? Então eu quando citei, agora tem na Bíblia, né? Agora eu não me recordo, eu posso perguntar ao meu marido, que ele já leu tanta Bíblia. Sabe qual é o capítulo? Desculpa, gente, vou perguntar aos universitários. Para eu perguntar aos universitários, vai que o universitário tá, não sei qual é o capítulo na Bíblia que tem, tá? Mas no Evangelho tem a Epístola de Pedro. Outra fonte também que é riquíssima é o Reformador, tá? Então procura também o Reformador, é um livretinho que a FEB ela disponibiliza, né? E eles trazem muita ensinamento dos apóstolos, né? E que dá também a indicação dos nossos amigos espirituais de uma forma bastante interessante e bem aproveitosa, tá? Então são fontes, né, que vocês podem procurar. E olha, gente, no nosso site a gente tem a biblioteca. As nossas amigas da biblioteca, elas fazem um apanhado maravilhoso. Vocês podem pedir indicações, inclusive, para elas lá, tá? Que elas podem trazer. Olha aqui, qual capítulo e versículo? Pedro, capítulo 2, versículo 19 e 24. Eu não disse que eu devia perguntar aos universitários? Então tá aí, tá? Está na Bíblia. Quem quiser também ler, fiquem à vontade, tá? Mas busquem, olha, todo tipo de informação ela é de suma importância a partir do momento que a gente abre a mente, né, para nos acolher. A codificação espírita ela tem uma vastidão de ensinamento, né? A Gênese, Livro dos Espíritos, que o Evangelho explica a parte toda doutrinária do Cristo no Evangelho e nos traz algumas indicações dos nossos amigos espirituais. Tá? Então é muito importante. Então, como eu estava dizendo, procura lá as amigas no site da Quinta de Luz. Temos uma equipe maravilhosa da biblioteca que pode auxiliar todos vocês a buscarem cada vez mais o conhecimento. É como eu digo, conhecimento a gente tem que ir beber em fonte. Tá certo? O que a gente traz aqui
é principalmente eu, né? Eu venho trazendo aqui, apesar de ter trazido muito trecho do Evangelho, Emmanuel, né? Livro dos Espíritos, né? Mas é uma reflexão. Eu trago aqui reflexões que eu vou lendo e vou analisando através das minhas vivências e trazendo aqui para vocês. Mas a fonte é muito rica. Então, quem puder e quiser, né? E isso é um ato evolutivo. A partir do momento que a gente tem esclarecimento e conhecimento, sofremos menos, tá? A felicidade ela começa a ser irradiada a partir do momento que a gente tira esse véu, né? Tira essa nuvem cinzenta dos nossos olhos e começamos a entrar num eixo de aprendizado. Então, quando a gente aprende, vai buscar nas fontes, e as fontes são os livros, palestras, né, lives, como a gente está fazendo aqui, cada vez mais vai aguçando, fazendo com que a gente vá buscar entendimento, né, na nossa caminhada e na nossa jornada, né, tão importante neste planeta. E o planeta está precisando. Sabe por que o planeta está precisando? Porque nós estamos precisando e nós fazemos parte desse macro maravilhoso. Então, se esse micro aqui, ele não cuidar, ele não vigiar, ele não entender a passagem de cada sofrimento por qual ele está, né? Por qual eu estou passando, eu não vou adquirindo o processo evolutivo, né? E a gente vai começando a ter aí amigos espirituais, né, que vão desencarnando em massa e que precisam voltar às vezes até imediatamente. Então eu vi uma estatística aí que tem poucas mulheres querendo ter bebezinho nesse período, né? Então assim, as mulheres estão mais cautelosas, obviamente, porque a gente fica preocupada, né, com tudo que está acontecendo, então temos mais cautela. Então eu vi isso há pouco tempo numa entrevista. Então veja como é que vai ficando o nosso eixo humano neste plano terreno, tá? Então é de suma importância a gente ter um esclarecimento, um entendimento, e só através do estudo, do conhecimento e da consciência é que a gente vai adquirindo cada vez mais o nosso processo evolutivo, ok? Eu já estou vendo que meu horário já está chegando ao final. Muito obrigada. Obrigada a Deus, obrigada ao nosso amigo, os nossos amigos espirituais que estão aqui presentes, sempre nos auxiliando, nos dando a iluminação, nos extraindo de nós o conhecimento daquilo que a gente vai buscando perante a vida. E eu fico extremamente grata sempre por todos vocês estarem aí do outro lado da telinha, nos escutando, nos acompanhando. Uma boa noite, que Deus proteja a casa de vocês, proteja cada um de vocês nessa linda jornada chamada vida. E lembre-se, sofrimento é algo que a gente tem que abraçar sem a necessária motivação, sem a necessária fechamento de vista. Vamos abrir bastante os nossos olhos, nosso coração, para que a gente cada vez mais possa entrar no eixo evolutivo e podemos aproveitar cada vez mais nosso aprendizado de vida e de amor ao próximo. Um beijo grande. Estão mandando eu esperar um pouquinho. Sim, Antônio lembrou aqui que no domingo, né, eu falei no início da live, vou repetir, estaremos com a nosso evangelho. Então, por favor, quem puder, nos assista, né? Quem não puder, porque domingo a gente vai acordar mais tarde, a gente vai estar gravado no YouTube e no Instagram. A Patrícia Marinho, maravilhosa, sempre nos auxiliando. Um beijo grande, gratidão a todos vocês, muita paz. Tchau, tchau. Até a próxima.